Salve pessoal! Vou fazer aqui um vídeo curtinho para tirar aquela dúvida que ficou da aula passada, tá? Então a dúvida é, eu tenho lá o diâmetro, uma medida do diâmetro, que é escrito como valor médio mais ou menos uma incerteza, e eu quero saber se quando eu vou fazer lá, encontrar o raio, se eu tenho que dividir a incerteza por 2 também ou não, ou se eu só divido o valor médio, tá? Então, na nossa disciplina, toda vez que nós tivermos uma medida indireta, o que é uma medida indireta? É o resultado de uma operação a partir de uma medida direta. Então a medida direta, nesse caso, é a medida do diâmetro do cilindro lá que vocês estavam analisando. Tá? A medida indireta é encontrar o raio, fazer uma operação com a medida direta. Que operação é essa? Dividir por 2. Ah, mas é só dividir por 1? É, mas é uma operação feita com uma medida direta. Então ela se torna uma medida indireta. E toda vez que a gente tem uma medida indireta, nós precisamos fazer o quê? Procedimento de propagação de erro. E aí a gente tem que cantar o nosso mantra lá da propagação, tá? O que era o mantra? Ah, é a operação ela mesma feita com os valores médios, mais ou menos o máximo menos o mínimo dividido por 2. A operação ela mesma feita com os valores médios dá o valor médio e o máximo menos o mínimo dividido por 2 dá a incerteza. Lembrando que o raio, que é a medida indireta que vocês estão fazendo, que é uma operação feita com a medida direta, tem que ser escrito como uma medida. Valor médio, mais ou menos uma incerteza. E depois as unidades aqui. Tá? Então, nesse caso, que diz o mantra? Qual é o raio médio, né, que nós temos que escrever aqui? É a operação ela mesma feita com os valores médios. Que operação que é essa? É dividir o diâmetro por 2. Então, o diâmetro médio dividido por 2 vai dar o raio médio. Mais ou menos o máximo menos o mínimo dividido por 2, que isso dá a incerteza. Então, quem é o máximo? O máximo é o valor médio do diâmetro mais a sua incerteza. Dividido por 2, que é essa operação. E o mínimo? Valor médio do diâmetro menos a sua incerteza. Tudo dividido por 2. Se eu pegar agora aqui e jogar valores, né, eu vou poder encontrar o meu R médio mais ou menos delta de R e poder usar ele nas operações que virão na sequência. Tá certo, gente? Então era isso. Valeu!